1 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, os obstinados, para os ímpios, pecadores, profanos e religiosos, parricidas, matricidas, para os homicidas. Senhor, meu Deus, meu Pai fiel, Deus santo e poder, glória, Deus meus pais, seleções, ó Deus da salvação, ó Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu venho aqui agora te agradecer por esse dia que passou, presente essa noite, meus irmãos, esse culto, meu Pai, Deus santo e poder, glória, dando força nessa mensagem, Senhor, de paciência, de fé, sabedoria, inteligência, levar essa palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pai, Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, abençoe a sua vida. Hoje a mensagem é acerca da lei. A lei não é para aqueles que nasceram de novo. A lei não é para aqueles que batizaram nas águas, nasceram da água e do Espírito. A lei é para os insubordinados, incrédulos, parricidas, homicidas. A lei são para essas pessoas. São para essas pessoas que a lei tem que ser exercida com juízo, com pena. Caso contrário, vira bagunça, vira desordem. Por isso, meus amados irmãos, se você é uma pessoa de fé, é uma pessoa que nasceu de novo, se você é uma pessoa que teme a Deus, que não faz o mal, você não tem que temer a lei. Perdão, vou mostrar a cadeira aqui. A lei não mata. A lei de Deus salva. O homem que persevera nela pela fé é salvo. Porque eu preciso da graça, devido à minha carne. A minha carne falha. A minha carne precisa da lei. A minha carne é corrupta. Porém, a lei me absolve. A lei de Deus, quando é natureza, quando é falha da minha carne. Quando é falha da minha carne, a lei me absolve. Consegue compreender esse mistério? Por isso, muitas pessoas que estão enquadradas nessa condenação, parricidas, homicidas, insubordinados, que não obedecem, não estão nem aí para a lei. A palavra já foi pregada, já foi
dito a verdade para ele, para ela. Mas eles colocam o juízo às mãos, rasgam o juízo. Por isso, meus irmãos, Deus estabelece os juízes. Deus estabeleceu as leis, os códigos penais. Quando o homem não exerce o juízo que Deus já estabeleceu na terra para os juízes estabelecerem, Deus mata. Aí muitas pessoas vão chorar, vão dizer: Deus é cruel, olha o que Deus fez, Deus não existe, mandou terremoto, mandou fogo, mandou guerra, mandou crise, porque não estavam exercendo o juízo. Contra os insubordinados, contra os incrédulos, contra os parricidas e contra os homicidas, os matricidas. Por isso está escrito: eu destrono reis, abato e exalto. Abato o soberbo e exalto o humilde. Quando Deus destrona reis, é quando a lei não é exercida. Saul, ele fazia a vontade dele e não fazia mais a vontade de Deus, não exercia mais a lei de Deus. Quando Saul deixou de exercer a lei de Deus, Deus destronou o trono dele, Deus tirou a unção. Saul começou a ser atormentado por espíritos demoníacos, por demônios. Porque há uma diferença de você ter luta contra principados e potestades, contra demônios, e há uma diferença de você estar dominado por eles. Quem está dominado por eles está dentro dessa condenação da lei. É parricida, é incrédulo, Deus santo de glória, é homicida, Deus santo e poder e glória. Muitos aproveitam da bondade de Deus, muitos aproveitam da paciência de Deus para brincar e caçoar de Deus. Porém, não é Deus que está demorando fazer justiça. É você que está demorando exercer o juízo. Deus fará justiça na sua vida quando você pregar para o seu vizinho. Deus fará justiça na sua vida quando você pregar para o seu inimigo. Deus fará justiça na sua vida quando você pregar para a sua família. Jesus disse: quem é minha mãe, meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Os inimigos do homem são da sua própria casa. Para de elogiar o homem e comece a glorificar a Deus. Não é Deus que se esqueceu, é o homem que esqueceu de exercer o juízo.
está pregando na terra através dos seus vasos, através dos seus ungidos, para que venhamos exercer o juízo. Os governadores, os reis, os principados devem exercer o juízo, não contra os nascidos de novo, não contra os de boa mente, de boa fé, de boa índole, mas devem exercer o juízo contra aqueles que são incrédulos, parricidas, insubordinados, matricidas e homicidas. Ficam esperando o bom cair, ficam esperando os de boa fé caírem, ficam esperando os pastores de santificação tropeçarem, mas Deus pegará vocês e amassará vocês. A hora de vocês estão chegando. Antes que houvesse dia eu sou, e ninguém aqui possa escapar das minhas mãos, operando o Senhor, quem impedirá? Deus vai amassar essa corte corrupta que está no poder e usam os incrédulos e subordinados como soldados. Deus vai amassar vocês. Deus santo e poder e glória. Agora vem uma aí e canta no Brasil e diz que a mulher tem que ser líder, que a mulher tem que ser loba, que a mulher tem que ser empoderada, e enche 2 milhões para ver essa mulher. Que vem aplaudir uma nação que não faz juízo e justiça contra os insubordinados, contra os incrédulos, que não constrói mais sistemas prisionários. Uma nação que está preocupada somente com dinheiro. Deus santo e poder e glória. Por isso, meus amados irmãos, Jesus está voltando, homem com homem. É abominação ao Senhor, é pecado para a morte, é incredulidade, idolatria, de você ficar olhando para a imagem de homens. Romanos 1,18, pecado para a morte. Assolar a morada do justo. Provérbios, não assole a morada do justo, nem o lugar do seu repouso. É fazer mal ao próximo, é incredulidade, é homicídio, homicídio da fé. Todo aquele que aborrece o seu irmão é homicida, e nenhum homicida tem parte no reino dos céus. Arrependei-vos em Cristo do Evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Ele é placher, remede como a nasce lá para sul de cada placher, remede que Venécia. Uma nação que enriquecem os insubordinados, incrédulos, e enriquecem os inimigos de Deus. Acham mesmo que vocês ficarão impunes das minhas mãos? Eu sou o Senhor Jeová e eu tratarei com vocês. Nação rebelde,
dão corda para os ímpios e aprisionam a minha palavra nessa nação. Eu amassarei vocês. Vocês são Cafarnaum, se erguem até o céu, mas serão abatidos até o inferno. Eu tenho rejeitado essa nação me enoja. Sodomitas, corruptos, idólatras, amam os falsos profetas, tentam isolar os verdadeiros profetas para depois assassinar a eles. Eu vou matar vocês, manda dizer o Senhor Jeová. Vou começar pelo Planalto, depois entrarei nas sinagogas, depois entrarei nos palcos, onde estão os artistas. Duros serão para vocês. O vaso pode falar errado, porque o vaso transmite a mensagem. Mas quem prega no vaso é o Espírito Santo, ele transmite a mensagem do Espírito Santo. É quando veste ou não veste. Se vestiu, se arrependam. Jeremias 18 vai dizer: se uma nação não se arrepender do mal, eu não me arrependerei do mal que tenho preparado para eles. Se eles se arrependerem, eu me arrependerei do mal que tenho preparado. Deve exercer o juízo e a justiça contra os falsos profetas. Não coloquem na minha mão, manda dizer o Senhor. Eu disse para Salomão: Salomão, mata Joabe e Adonias. Salomão teve que matar o seu próprio irmão, mandar matar o seu próprio irmão. Salomão é juiz, estabelecido por Deus. Teve que mandar matar Joabe, a pedido do anjo de Deus, seu pai Davi. Porque eram incrédulos, insubordinados. Por que Deus pediu a Salomão, sendo que Deus podia matá-los? Porque qualquer um podia levantar depois um outro Deus estranho e achar que tem autoridade e se levantar contra Deus, um exército, uma rebelião, e Deus não tem prazer nisso. Então, para controlar e para que eles viessem temer as autoridades levantadas por Deus, Deus mandou Salomão matar, cortar, ceifar. Assim está escrito em Romanos 1,18, que os tais que cometem esses pecados
são dignos para a morte. Quando a Bíblia está falando morte, é morte, tanto espiritual como física, porque conhecem a palavra de Deus. Esses de Romanos e o grupo principado, os principados dos insubordinados, conhecem a palavra de Deus. Conhecem a palavra, por isso são dignos de morte. São dignos de morte os que tais coisas praticam e conhecem a palavra. E todos aqueles que consentem com eles também são dignos de morte. Eis que vos digo, assim diz o Senhor, eu estou levantando juízes dentro de vocês com autoridade, aleluia, espiritual, para matar. Se as autoridades da terra não fazem isso, serão destronados, mas eu farei. Será que esqueceram em 2020? Pois bem, se não fazem, eu farei com os vossos filhos, com as vossas mulheres, com os vossos matrimônios. Farei justiça, porque vocês roubam matrimônios que não são seus. Buscai a vontade de Deus com inteligência e sabedoria no espiritual. Colossenses, Deus Santo de poder e glória. Assim manda dizer o Senhor. Aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus. Deus Santo de poder e glória. Amém, gente? Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus Santo de poder e glória.